E essa tarde de sábado vai terminar muito, muito bem, queridos ouvintes aqui da Vibe Mundial, porque estamos juntinhos, mais uma vez conectados através do Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, estou com meu colega André aqui da técnica. Muito obrigada pelo seu carinho conosco aqui sempre no programa, para trazer, né, um programa de boa qualidade, chegando aí através das ondas, sempre essa conversa gostosa que é o convite do Portal da Cura. Terminar o sábado de tarde em família ou no ambiente que você estiver, refletindo sobre novos caminhos ou aprofundando um pouquinho mais sobre caminhos que recentemente você teve acesso. Semana passada mesmo a gente falou muito sobre isso aqui no Portal da Cura com os nossos convidados. E deixo aqui o convite para vocês revisitarem a conversa da semana passada através do canal do YouTube da Paty Kovacic. Estávamos lá, Cauê Riske, Reinaldo Riske, falando o quanto é importante a gente tomar conhecimento de algo que é novo e quando olhar o quanto longo é essa trajetória dessa história, dessa causa, dessa filosofia. E aqui a gente fala muito sobre práticas integrativas, terapias naturais, respeitar essa longa trajetória e vivência e olhar para as evidências como algo que se ressoar para você, a verdade, se fizer sentido, algo que você deve explorar, pesquisar mais e até mesmo vivenciar. Principalmente quando você presencia ou quando você está na responsabilidade de cuidar de alguém, um ser humano, ou hoje a gente vai falar de pets, que está sofrendo com alguma situação, principalmente física. Então aqui no Portal da Cura eu falo muito sobre câncer, quem já conhece sabe, e outras doenças físicas que têm um prognóstico negativo ou pesado durante toda a vivência na medicina tradicional. Uma medicina a qual ela tem que ser respeitada, ela tem que ser vista por todos os seus resultados, pesquisas e todo o embasamento científico que eles têm, porém ela deve, ao meu ver, ser vivenciada de uma forma integrativa com essas práticas, com ou sem comprovação científica, mas com abundantes evidências de um bom resultado. Então, a convidada de hoje, que é a veterinária Juliana Moraes, ela vem aí contar um pouquinho da vivência dela, aparentemente aí de mais de 10 anos praticando a medicina integrativa, ou seja, olhando com um olhar holístico para os seus pacientes, e ali são os pets, que hoje a gente vai trazer com mais evidência. Então, imagine, ouvintes, se já é desafiador conosco, o ser humano, trazer o integrativo, mesmo com todas as evidências, né? Imagina o ser humano aceitar e levar isso para o seu pet. Então vamos falar um pouquinho sobre a integração dos cuidados com o pet e quem sabe também entender um pouquinho mais o quanto a gente diretamente pode contribuir com os nossos hábitos ou mudanças nossas, que eu acredito que possa ser, e o meio ambiente. Então a Juliana Moraes, a Qualivetes, vai falar sobre isso conosco hoje agora das 5 e pouco até as 6 da tarde. E antes disso eu queria deixar os meus canais de contato para que vocês anotem tudo e lembrem que existe a liberdade de escrever, mandar mensagem de texto, seja pelo WhatsApp ou seja pelo Instagram, pelo Facebook, que eu estou ali presente, vou respondendo no meu tempo livre, para a gente poder explorar um pouquinho mais as outras questões que envolvem a terapia natural do método Kovacic. Então, todos os sábados eu estou aqui para falar também e lembrar vocês dessa prática natural, sem efeitos colaterais, que interage muito bem com outras práticas, assim como a medicina, potencializando o resultado dessas práticas, ou seja, trazendo para o paciente, revitalizando o paciente e recuperando a própria ferramenta natural do paciente, que é de reverter o quadro da doença no organismo. Então, uma das perguntas principais que eu sempre recebo é: Paty, em que momento que a gente pode trazer essa prática? Acabei de descobrir, estou no meio de um tratamento, a doença está avançada. A qualquer momento, ouvintes, que vocês tomarem conhecimento dessa prática e ela fizer sentido para vocês, vale a pena vivenciá-la. Então, vale a pena ir atrás, procurar e fazer o método Kovacic, porque vai ajudar o organismo da pessoa no momento exato que ela está vivendo, dentro das condições clínicas que ela tem, responder de alguma forma positiva, seja o alívio da dor, volta da alimentação, volta a descansar, ou até mesmo em melhores condições, recuperar a saúde por completo. Mas deixo aí para vocês os canais. O meu telefone, eu falo de São Paulo, é 11 95595 5465, 95595 5465, e os canais digitais, a Paty Kovacic, a gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube. O Kovacic escreve K-O-V-A-C-S-I-K. Com esse nome vocês dão Google e vão achar tudo, inclusive principalmente o site da Associação Estevão e Maria Kovacic, é AEMK
aemk.org.br. Agora, sem mais delongas, vou dar as boas-vindas a você, querida. Obrigada mesmo, doutora Juliana Moraes, da Qualivedes, por ter aceitado esse convite. Negociamos aí durante algumas semanas. Sim. E foi um reencontro muito feliz, que nessas semanas eu pude acompanhar muito o seu trabalho também digital, que é intenso e é de conteúdo valioso para as pessoas que quiserem conhecer. Depois fiquem espertos para anotar o contato dela. E obrigada também, lógico, né, por disponibilizar esse horário que é tão importante, né? O tempo de vida é tão precioso para dividir com os nossos ouvintes o seu conhecimento. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Paty. Obrigada. E quero agradecer também à rádio, né, a Vibe Mundial, por estar nos recebendo aqui. Acho que é um mercado que só cresce. A gente fala muito de pet, né, cada vez mais. Eles viraram filhos, eles estão ocupando outros lugares dentro das famílias. Acho que é super importante a gente abordar. Justamente. E sabe que você falando isso, eu vi uma postagem sua recente que eu achei super interessante. Perceber o quanto a gente está humanizando os pets ou não. Então, perceber o lugar deles nas nossas vidas. Existe uma ligação cada vez mais forte afetiva com relação aos pets. E eu lembro que eu vi pouco, né, Ju? Mas você vai trazer para o pessoal aqui a informação atualizada. Eu lembro que alguns meses depois, por exemplo, que começou a pandemia, tinha aumentado o número de adoções de pets. Então, em todos os apartamentos pequenininhos, maiores, casas como sem quintal, todo mundo que teve essa questão que sentiu afetivamente o isolamento, acabou aderindo à causa de adotar um pet para ter essa troca de ternura e amorosidade. E aí? É real? Funciona? É esse o caminho mesmo? Olha, Paty, a gente tem tantas abordagens para fazer sobre esse assunto, né? A gente percebeu um boom realmente dos pets vindo muito mais para a vida dos humanos, sejam gatos, sejam cães, que são os pets mais convencionais, mas tem os outros também, os não convencionais, né? Os silvestres, os hamsters, as araras, enfim, né? Cada pessoa tem aí a sua preferência pelo pet. Mas o que a gente percebe? Os pets, eles estão sendo desafiados a lidarem com emoções que não são deles. Então, na medicina tradicional chinesa, que é um campo que eu atuo realmente há mais de 10 anos, o que a gente percebe, antigamente, se falava que o pet não tinha alma, que ele não tinha o conhecimento dessas emoções. E hoje a gente vê o pet sendo, de fato, ali entregue a essas emoções, lidando ali com separações de casais, eles sentem também, com a morte de um familiar próximo, para eles também é desafiador. E aí, o que a gente viu na saúde deles? Um aparecimento de alguns sintomas que a gente não via antes, como, por exemplo, do estresse. Então, a lambedura psicogênica, aquele animalzinho que lambe as patinhas, ele está muitas vezes demonstrando estresse. E a partir dali, aquilo degringola. A obesidade na pandemia dos pets foi algo assustador também, porque as pessoas, elas comiam muito como fuga e não comiam sozinha. Eles. Ofereciam, dividiam ali o que estavam comendo. Então, e claro, o bichinho tá ali, ele aceita, né? Lógico. Pensem que ele não tem mais nada para fazer, né? A vida dele é você. Então, o que você faz, e se você oferece alimento, ele vai gostar e vai comer. Então, a gente teve o aumento da obesidade, o aumento dessas questões emocionais nos pets, e aí realmente degringolou um pouco. E outra coisa que a gente vê é o pet da pessoa ganhando um pet de estimação, que é algo que a gente vê bastante também. Então, olha, a Lilica fica aqui sozinha. Então, eu adotei o Lulu, porque agora o Lulu fica com ela. Então, assim, às vezes a pessoa já está sendo desafiada financeiramente a cuidar de já está tendo ali algumas questões na rotina, mas ela arrumou o segundo. E o segundo é o bicho de estimação do pet, do primeiro. Então, isso é complicado, porque a gente fala para a pessoa, olha, pensa, vê se cabe na tua rotina, no teu tempo. É lindo ver um pet sendo adotado. É tudo que a gente quer, que não tenham nem mais essas feiras de adoção, que não tenham mais pets para adotar. Que não tenham eles, e justamente nas ruas. Né? Que eles não estejam nas ruas. Mas, por outro lado, no momento em que você coloca ele na sua rotina e você também não pode oferecer o que ele precisa, também é uma questão. Né? Até para você, porque você virou ali
parte daquela questão e você vai se responsabilizar por isso. Justamente. Agora, é saudável ou não é saudável? E quais seriam as condições para você ter um pet para o seu pet? Porque eu vejo muita história disso, né? Eu tenho muitos amigos, eu já tive muitos cachorros, tenho muitos amigos que têm cachorros e eu acompanho alguns pacientes dentro do método Kovacic que têm os pets também com esse amparo e eles ficam preocupados em ter algum pet porque o pet está adoecido, porque o pet vai falecer. Meu Deus, como que vai ser essa reta final dele? E também em casa, como que vai ser se ele for embora e ficar sem? Então, é saudável ou não é saudável ter um segundo pet para o pet? É muito ou individual. É mais para o ser humano isso? É muito individual, cada caso um caso. Eu já vi alguns casos, por exemplo, um bichinho bem velhinho, 15, 16, 18 anos, e a pessoa fala, não, acho que ele tá precisando de um filhotinho para brincar. Imaginem vocês colocando uma vozinha de 100 anos com alguém de 4 anos querendo, pulando, puxando a orelha, mordendo o rabo. Exatamente. Então, assim, a gente vê que se torna um transtorno pro pet velhinho, né? Nossa, que inferno, agora tem uma criança rodando aqui, mordendo minha orelha, como você falou. Mas tem outros pets que, de fato, ela fala, acredita que rodou em volta da mesa, que eles estão correndo juntos. Então, cada um conhece o seu bichinho. Eles têm as características individuais deles, né? Eu acho que a primeira coisa é realmente você entender se isso vai ser bem-vindo dentro da tua rotina. Então, isso cabe no teu orçamento? Isso cabe. Você consegue passear com 2? E aí, já aproveitando e dando uma dica, nunca é ideal passear com aquele monte de cachorro que a gente vê as pessoas fazendo na rua. Eu vejo bastante dog walker com uns 4, 5, às vezes 6 das duas mãos, assim. Eu admiro esses profissionais, porque é uma responsabilidade de tanto. Mas, assim, principalmente nós, tutores, leigos, e que a gente tende a se apavorar diante de uma situação adversa, nunca é um pet por vez. Porque, assim, você pode ter, por exemplo, um outro cão atacando o teu cachorro. Você vai fazer o que nessa situação? Você tem outro para segurar ou outros para segurar? Pode ser um carro que venha e esteja ali jogando o carro, perdendo o controle. Você precisa ter uma reação rápida. Enfim, são diversas questões adversas que se você tiver um, é muito mais fácil do que se você tiver vários, né? Fugiu da coleira. E aí posso citar algumas situações que a gente tem aqui dentro da equipe, mesmo que a gente participou. A tutora estava no parque com 3 animais dentro do cachorródromo, local seguro. Alguém abriu o portão e aí ele fugiu do parque em sentido à rua. Todos estavam soltos. Ela estava com mais 2 para segurar. Então, ela não sabia se ela segurava os 2 ou se ela corria atrás do outro. Ele foi atropelado. Teve uma situação bem, bem ruim. Ficou internado, está voltando agora a andar, a voltar aos movimentos. Um outro cliente nosso perdeu um pacientezinho, um cachorrinho, passeando. Ele estava com 3, veio um cão maior, atacou. Ele não conseguiu fazer nada porque ele tinha outros 2 para segurar. Nossa. Então, assim, são situações... E sabe que, bom, eu sou enfermeira e tenho muitas histórias dentro do hospital. E eu lembro de certa vez uma senhora passeando com o seu cachorro e ele teve esse ímpeto de atacar um outro, ou ia pra cima do outro, não lembro exatamente a situação. Mas nessa reação do cachorro, ela caiu e fraturou o joelho. Então, assim, você trouxe uma coisa que os nossos ouvintes aqui talvez vivenciem aí no dia a dia, que é uma dica muito boa e a gente só entende ou percebe, ou... Como tutor, se a gente vivencia ou você como profissional que tem uma larga escala, né, e traz isso pra gente olhar. Mas ótima essa dica. Agora, indo, né, pode complementar a qualquer momento, tá? Claro, está aberto claro, aqui. Não, estamos em casa. Mas indo, nesse sentido, você falou de passear, cachorródromo, então, são hábitos de qualidade de vida que eu enxergo que você tem que dedicar um tempo ao seu cachorro. E também, de certa forma, faz parte dos benefícios de ter um cachorro para a sua qualidade de vida, né? Sim. E como é que a gente pode organizar dentro dessa visão sua, né? Vamos falar, já trazendo conceitos dentro da medicina integrativa que você pratica. Como a gente pode visualizar, criar uma rotina de cuidados e convivência com esses bichinhos, já olhando esses pilares que ele precisa para não estressar, para não absorver essas emoções e sentimentos dos seres humanos. E depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que eu achei super interessante. Aqui na Qualivets a gente é meio termo, assim, né? Então, a gente não vai nem pro 8 nem pro 80. Então, achamos lindos eles vestidos, achamos eles fofíssimos, né? Eles estão em cima do sofá, a gente respeita.
Mas a gente tem que entender que tem até um ponto que eles não são crianças. Então, existem erros muito comuns na nossa rotina que o tutor jura que está fazendo melhor. Então, por exemplo, olha, doutora, eu só dou picanha para ele. Ele é super bem alimentado, ele só come picanha. Não, nenhum animal pode ser alimentado só de picanha. Você está fazendo mal para os rins dele, a dieta tem que ser balanceada. Porque no cenário ideal da pessoa é muito bom comer só picanha. Só que, na verdade, ela está prejudicando aquele animalzinho. Sim. Olha, todo dia de manhã ele come pão com manteiga comigo. Não, pelo amor de Deus, nenhum animal foi feito para comer pão com manteiga. Tô chocada. Eles não têm isso na natureza. São né? casos reais, isso que você tá falando. Reais. E aí todo mundo teve um louro aí na família, né? Um papagaio que tomava café, né? Que pedia, né? Me dá café, né? Gente, isso são coisas que foram colocadas na rotina dos animais que não tem nada a ver com a realidade deles, né? Como não? Não é? Na floresta não tem café passado? Não tem, você acredita? Copa da árvore. Não temos café na floresta. Que coisa. Então, são coisas que a gente ultrapassa achando que está fazendo melhor. Sim. Ah, doutora, ele não coloca a patinha na rua, porque a rua é suja, então ele passeia dentro do carrinho. Não, a ideia do passeio é que eles têm ali um enriquecimento ambiental. Novos cheiros, novas experiências. Ah, mas ele cheirou o cocô do outro. Gente, tá tudo certo, ele tem que estar vacinado e vermifugado. Ah, mas ele cheira o bumbum do outro. É a forma deles de cumprimentar, de reconhecer. Deixa, chegou em casa, você passa lá um lencinho umedecido. Doutora, ele só toma banho com shampoo Johnson. Ele não é um bebê. E o pH da pele dos animais não é o mesmo que o nosso. Então, a gente acaba prejudicando essa pele. Tá. Aí, passa um tempo, ele tem problemas de pele. Sim. Então, essas questões são questões que a gente ainda tem que alinhar. Olha, a gente pode fazer tudo para o nosso animal. Ele pode ser um mimadinho, não tem problema. Mas dentro da realidade dele, dentro de produtos e vivências para ele, né? Então, dentro de casa, algumas dicas. O enriquecimento ambiental. Existe... Não tô ganhando nada, viu, gente? Mas tem um brinquedo que chama Kong, que ele é super seguro. São como se fossem plásticos. Devo estar falando bobagem de plástico, né? Porque não deve ser. Mas é um material bem resistente. E a ideia é que são produtos recheáveis, são brinquedos recheáveis. Então, você coloca ali frutinha, você coloca ali o petisquinho que está acostumado, ou a própria ração, alimentação natural para os que comem, e põe no congelador. E o animal, ele fica lambendo, é um desafio para ele durante todo o dia tirar o alimento dali de dentro. Então, ele perde horas com isso. E nisso você vai trabalhar, você tem tua vida, você faz tuas coisas e ele tá ali num ambiente propício para ele, com um brinquedinho adequado. Outra coisa é que a gente tem... Isso, gente, precisa conversar muito bem depois. Mas estou dando aqui, né, um spoiler, vamos dizer assim, para vocês. Claro. Mas, por exemplo, os ossos, a gente tem muito... uma crença limitante de que cães não podem comer ossos. Existe mesmo. Existe, né? E a verdade, por conta de perfuração, de vísceras, de ter um maior cuidado. Mas a verdade é que os ossos fazem parte da dieta natural dos animais. O perigo é cozinhá-los, então eles ficam aqueles ossos molengas, e aí sim eles podem quebrar, fazer uma farpa e tudo mais. Dependendo do animal, dependendo dos exames, da saúde que ele estiver apresentando, a gente pode usar, por exemplo, pés de galinha, que é um alimento rico em colágeno, você compra ali na feira, super barato, né? Eu falo para tirar as unhas porque eu tô muito nojo. Mas vai de cada um. Na natureza, ninguém leva galinha para manicure para comê-la. Justamente. Né? Lá em casa eu não peguei essa fase, minha mãe foi a última geração que despenou os franguinhos lá em casa, mas vindo dos meus bisavôs, tinha as galinhas em casa, então eu chupei muito pé de galinha na minha infância. Muito. E gostava, né? Aparentemente eu amava. Sim, aparentemente. Hoje eu não consigo olhar. E os animais adoram, então são ossos carnudos, né? Ah, mas não tem problema, e os dedinhos? Não tem problema. Na natureza, eles fazem a ingestão dos alimentos inteiro. Eles caçam uma galinha e comem a pena, o bico, o pé, o peito, a coxa, né? Que são mais nobres. Eles vão comer tudo. Ah, o peixe, o espinho? Não, na natureza eles pegam o peixe e comem o rabo, a cabeça, os espinhos. Então, o que o animal precisa para receber esse tipo de dieta? O acompanhamento de um nutrólogo veterinário, e aí a gente vai acompanhando por meio de exames e da condição física o que pode ser dado ou não.
Passeio, precisa passear, gente, não tem jeito. Todos os dias que sejam 15 minutinhos, mas precisa passear. Então, ambiente seguro, quanto menos barulhento o local possível, melhor. Então, se tem uma pracinha perto da tua casa, é um lugar mais adequado do que na avenida. O meu cachorro morre de medo de barulho de moto, de barulho de carro. Assustados, né? Ficam muito assustados, não é a realidade deles. Mas tem os que estão felizões lá na avenida. Então, você vai conhecer o teu pet e as necessidades dele, né? Uhum. Hoje a gente tem muitos locais pet friendly. Uhum. Então, eu já vi muito, eu frequento muito esse tipo de restaurante, eu gosto, né? Os cachorrinhos estão ali embaixo. Mas eu vejo muitos absurdos. Você levou o pet pro restaurante para ele ficar mais perto de você naquele momento. Mas aí você corta um pedaço lá da pizza e dá para ele. Então era melhor ele ter ficado em casa. Sim, porque bem pra saúde não vai fazer, Sim, né, não gente? faz, né? Então tem todos esses detalhes. Vai levar? Corta lá um petisquinho, corta uma maçã, leva um talinho de Coloca couve ele pra ele e deixa. coloca ali para que ele sinta que ele tá participando do momento e não da sua refeição, né? Uhum. Então, são pequenos detalhes da rotina que passam muito despercebidos, a gente não vê, né? Você falou sobre os cachorros ficarem assustados na avenida, com carros e tal. Imagina os pets que vão pro shopping, né? Sim. Recentemente eu precisei resolver uma questão de final de semana, infelizmente, dentro do shopping, aqui de São Paulo, capital, né, turminha? E foi uma loucura, tipo assim, o número de cachorros sendo desviados e puxa pra lá e puxa pra cá. Falei, bom, faz parte da cultura daquela família, mas eu acho que aparentemente não é saudável, mas você vai falar um pouquinho mais sobre isso na segunda parte do programa. Eu queria encerrar essa primeira parte do programa só com uma dica. Existe algum cuidado específico que a gente tem que ter de higiene ou de algum tipo de medicação de controle para esses pacientes que têm a rotina, cachorrinhos, pets, que têm a rotina de se expor na rua ou com outros animais diariamente? Tem. A vacina, né? Acho que a vacinação é o mais comum. E aí, hoje em dia, a gente já tem a abordagem de quando de fato é necessário fazer a vacinação do pet ou quando já não é mais necessário. Quem vai responder isso são exames pedidos pelo veterinário. Vai falar, olha, aqui ele precisa ser mais imunizado ou aqui não. Mas as vacinas, elas precisam estar em dias. Os vermífugos. Os vermífugos, eles são super importantes, né? Vai proteger o teu pet aí de diversas doenças, parasitas. Depende da região que o teu animal tá, existem doenças endêmicas. Então, por exemplo, no interior de São Paulo, a gente tem a leishmaniose. É legal conversar com o teu veterinário, porque às vezes também passa e o seu veterinário nem sabe que o teu sítio fica ali, que você tem a rotina de ir para aquela localização. Então, sempre converse. A minha rotina é essa. Tem algo mais para que eu possa, né, proteger o meu pet? Acho que é super importante também. Fora isso, a gente pode pensar na rotina, a higiene, tomar até um pouquinho de cuidado, Paty, porque algumas pessoas são malucos de limpeza. Então, e a gente veio de um período aí da pandemia que a gente tomava banho de álcool e achava normal, né? E agora a gente também vai ter as questões advindas disso, né? Porque o álcool ajudou em uma parte, vai prejudicar na outra, faz parte. Então, assim, também tomar cuidado com isso. O álcool, por exemplo, 70, ele é extremamente tóxico para o pet. Nós tivemos morte de pets durante a pandemia pelo tutor tentar passar álcool neles. Então, existem produtos específicos, inclusive impregnados de álcool, apropriado para eles. Então, perfeito, você usa um produto para pets, que não vai colocar o seu animal em risco. E aí sim, faz a limpeza das patinhas, né? E aí, muito mais pensando na gente do que no pet, né? O pet está acostumado a isso. Então, tem gente que fala, mas ele pegou a bolinha do outro. Gente, os pets, eles fazem isso, eles fazem essa troca entre eles. Mas bebeu a água pública. Não é tão legal, eu prefiro levar do meu pet, mas é um grande problema. Se ele estiver vermifugado e vacinado, não. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. E é interessante mesmo, na segunda parte do programa a gente pode começar a partir desse ponto, o porquê é importante cuidar deles para interagir dentro do nosso meio ambiente casa. E com certeza deve ter algum cuidado que o ser humano deve ter para também não afetar o cachorro. Mas a gente vai explorar isso daqui a pouquinho na segunda parte do programa, porque já acabou, voou essa primeira parte do Portal da Cura. Você que esteve conectado conosco, muito obrigado pela audiência. Espero você daqui uns 2-3 minutinhos para seguir esse papo comigo, Paty Kovacic, e com a doutora veterinária Juliana Moraes. Até já!
E esse dia vai terminar muito, muito bem, como vocês já sabem, porque estamos juntinhos aqui no Portal da Cura. Então seja bem-vindo de volta quem estava conosco aí desde as 5 horas da tarde, comigo, Paty Kovacic, nessa conversa gostosa com a veterinária, a doutora Juliana Moraes. Essa conversa que vai até às 6 da tarde, então todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, estamos aqui juntinhos na Vibe Mundial. E você que se conectou agora conosco, seja muito bem-vindo aqui às ondinhas da Vibe. Eu tenho o prazer e a honra de todos os sábados receber vocês flores desta linda tarde de sábado, para essa conversa mais leve, sempre trazendo profissionais ou pessoas que vivenciaram as práticas integrativas e terapias naturais de uma forma transformadora. Então aqui eu convido vocês a abrir o coração e o cabeção para ouvir um pouquinho mais sobre essas práticas. Algumas têm algumas dezenas de anos, outras centenas de anos ou milhares de anos de vivência e evidências que continuam aí ao nosso lado, disponíveis para transformar a nossa vida de uma forma mais harmoniosa. Independente da situação que você esteja vivendo, é importante sempre desacelerar, parar e refletir. Silenciar nesse momento e se perguntar qual que é o caminho que você deve viver, ou o que mais você pode associar àquilo que você está vivendo para potencializar os resultados do que você já está experienciando. Que complicação, né? Que eu falei aqui, quanta coisa. Simples e direto. Por favor, entrem, sintam-se à vontade no mundo integrativo, nos meios integrativos. Então, eu tenho o desafio de falar todos os sábados aqui sobre a integração dos tratamentos de câncer, por exemplo, aos pacientes que vivenciam isso, não só com o método Kovacic, mas outras práticas que eu sei que potencializam a recuperação, o alívio de dor, a melhora da nutrição, a percepção da vida na forma afetiva e emocional. O quanto é importante a gente parar, aproveitar e olhar. Então, o ser humano tem esses caminhos e tem seus desafios. E os pets, que dividem tantos momentos importantes conosco na nossa vida, também vivem esse desafio. E bem colocado aqui na primeira parte do programa pela doutora Juliana, que aqui está, eles acabam vivenciando emoções e momentos que não estavam na natureza deles. E eu adorei essa frase. E é importante a gente olhar com carinho e respeito a eles. Se nós trouxemos eles para a nossa vida para ter uma vivência amorosa, para melhorar a nossa vida afetiva, né? Tirar um pouquinho daquela solidão e trazer mais alegria, né? Trazer atividade para o nosso dia a dia, o que de fato ele precisa. Então, o meio ambiente onde você está, entender um pouquinho mais o tipo de raça, né? Os hábitos e costumes, deve ter sim um padrão emocional de cada um deles, o que eles precisam dentro do que você está vivenciando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora na segunda parte do programa, com ela, a doutora Juliana Moraes, a Qualivetes, ela que tem uma abordagem na medicina integrativa para os nossos pets, e é muito bom a gente poder aproveitar essa oportunidade mais uma vez para aprofundar um pouquinho mais aquilo que a gente já ouviu, ou se permitir ouvir um novo. Para a gente seguir conectada aí ao longo da semana, para vocês trazerem as suas dúvidas sobre a pauta de hoje, para vocês entrarem em contato com a doutora Juliana e também com esse material do nosso programa, eu vou deixar para vocês os meus canais digitais, o meu contato. Eu sei que muita gente no interior às vezes tem dificuldade para achar o link da entrevista ou até mesmo para acessar a internet. Me ligam, mandam aí uma mensagenzinha no WhatsApp que eu encaminho aí o material para vocês, seja o link, seja o endereço do site da doutora Juliana ou da Associação Estevão e Maria Kovacic, seja os telefones de contato. Então não aperreia aí não passe aperto, manda aí a sua dúvida, o que você precisar, e no meu tempo eu respondo para vocês com calma. O meu telefone é de São Paulo, então o DDD é 11 e o telefone é 955955465, então é 955955465. O Paty Kovacic, meu nome, ele está presente no Instagram, no YouTube e no Facebook. O Kovacic você escreve com Kovacsik, é Kovacsik, e a Associação Estevão e Maria Kovacic é o www.aemk.org.br.
E eu começo te dando as boas-vindas de volta ao programa e pedindo para você já deixar para a turminha, doutora Juliana, por favor, seus contatos, telefone, se tiver um WhatsApp da clínica, também o contato do Instagram, que eu acho que é legal, como eu falei na primeira parte do programa, tem muitas dicas, um conteúdo com valor de fato para vocês acessarem e acompanharem aí semanalmente ela. Então, seja muito bem-vinda de volta pelos nossos ouvintes. Então, eu te agradeço novamente, Paty, e compartilhando aqui um pouquinho com vocês. Então, o nosso Instagram é o @qualivetes, com 2 L's e Y, essa parte é importante, então QUALLY e VETS. E nós temos também o nosso WhatsApp, que também estamos em São Paulo, 011, então DDD 98021 0461. 98021 0461. Temos o site também, qualivetes.com.br. Mas entre em contato com a gente conversa melhor sobre todos os assuntos. Sim, eu sei que você está organizando aí o segundo webinar com palestrantes e várias pautas. Eu quero que você fale um pouquinho sobre elas, mas eu também queria te perguntar se dentro da organização, nesse patamar, existem palestras, cursos e treinamentos para os tutores, ou realmente essa educação continuada é feita conforme você queria um protocolo de atendimento para os seus pets? Paty, o ano passado nós tivemos a primeira edição do webinar e nós recebemos também tutores, né? Foram muito bem-vindos, porém a gente teve uma questão que foi equiparar o nível da palestra para leigos e profissionais. Sim. Então, os tutores reclamaram um pouquinho que às vezes não entendiam tudo e os veterinários reclamaram um pouquinho que às vezes perdia-se muito tempo explicando. Tá. Então, esse ano nós optamos por ser apenas para profissionais, então estudantes de medicina veterinária, e profissionais mesmo, ou médicos veterinários que já trabalham com a medicina veterinária integrativa. Vai ocorrer nos dias 15 e 16 de outubro, então vai ser sábado e domingo, o dia todo, e a gente conseguiu reunir aí um pessoal bem forte, ficamos muito felizes. Eu vi. Foi um pessoal bem top que topou estar com a gente nessa empreitada, então vai acontecer o segundo webinar internacional. Nós vamos ter palestrantes de outros países também, então a gente vai abordar métodos como a medicina canábica, a acupuntura, a acupuntura digital, então eu devo estar esquecendo aqui um monte, vocês entrem lá no nosso Instagram, no link tá na bio para acessar. Sim. E a webinar é totalmente online? É totalmente online, tá? Totalmente online durante os 2 dias e provavelmente as palestras ficam gravadas. A gente tem essa dependência dos palestrantes também, de autorizarem ou não, mas a gente acredita que tudo se encaminha para ficarem gravadas por um período para o pessoal. E mesmo sendo online, você consegue interagir direto com a organização e os palestrantes para poder tirar algumas dúvidas, né? Porque o tempo é tão todo. rico esses assuntos, né? O tempo todo o pessoal vai estar em contato com a gente, mesmo porque os bastidores ali a gente vai estar totalmente ao vivo, né? Juntas ali. A gente está numa parceria com a Vetlux também, com a Renata Parmegiani, veterinária também. E nós nos unimos esse ano para tornar o webinar um pouco mais grandioso. Sim. Então tá dando certo, a gente ficou muito feliz de ter conseguido fazer isso, parabéns, né? Muito obrigada. E é importante esse movimento, né? É importante você colocar mais profissionais que têm cada uma vivência específica, apesar da mesma técnica, as regiões e os hábitos culturais, elas interferem a forma que as pessoas aderem e utilizam essas técnicas, né? E unir esse conhecimento todo num lugar só ajuda, né? Sim, Paty. E a gente tem um desafio que é tudo muito novo. Então, quando a gente pensa 30 anos atrás, né? Eu tenho 37 anos, vou fazer 37 anos. Mas quando eu penso há 30 atrás, já ninguém pensava em acupuntura para cachorro, para gato, enfim, para o pet que fosse, não se pensava. Hoje nós temos uma infinidade de abordagens. Então, uma coisa que é importante até deixar aqui para os ouvintes é assim, sempre há o que fazer. Ah, mas o veterinário disse que não há mais o que fazer. Mas o médico disse que não há mais o que fazer. Gente, sempre há o que fazer. Então, eu acho que sempre vai ter um pouquinho de melhora, comer um pouquinho melhor. E tudo é um grande ganho para a vida do paciente. Então, aí é um outro assunto para um outro programa, mas nós nos posicionamos extremamente contra a eutanásia, porque a gente sabe o quanto é o sofrimento, não só para o animal que vai perder a vida, né, esteja ela boa ou ruim, mas para o tutor que vai ter que carregar isso para o resto da vida dele, né, esse peso de ter tomado essa decisão do fim da vida de alguém. Então, a gente acredita que sempre tem o que fazer, sempre tem como amenizar o que está acontecendo, e aí, por meio dos métodos integrados,
integrativos, a gente ganha muitas possibilidades. Então, hoje, ozonioterapia, acupuntura, a gente faz o acompanhamento com fisiatria, né? Que é a fisioterapia que o pessoal conhece. Sim. Os métodos de acupuntura, auriculoterapia. Então, gente, entrando lá, até eu esqueço tudo que a gente, aborda. Eu ia te perguntar quais eram as ferramentas, você já citou boa parte aí, Muito. né? O reiki, né? O reiki é maravilhoso. Às vezes, não há o que fazer. Claro que há, gente. Todo mundo pode receber um reiki. Não há contraindicação para essas técnicas, né? Então, se você tá ouvindo e tá falando, meu bichinho tá doente, mas, não tem mais o que fazer. Algumas coisas a gente ouve, mas ele não anda bem já há tantos anos. Não é normal. Pode ser comum dentro da tua rotina, mas não é normal. Dá para melhorar isso, né? Então, é uma possibilidade. Nessa linha, a gente tem que pensar com a mesma dignidade que você deve, não vou falar nem deveria, deve olhar para um ser humano, um parente próximo, é a mesma forma para o bichinho, né? Para o pet, gente, ele tá ali dividindo todos os momentos com você, então tem que ser a mesma dignidade. Então, se você olha um pai, uma mãe, uma pessoa amada, sofrendo uma dor e considerando que ele teve outras doenças crônicas muitos anos antes de chegar nessa atual situação, você vai olhar e vai falar, tudo bem, ele sempre teve algum problema? Não é normal. E outra coisa que eu sempre convido também, né, as pessoas a refletirem não é normal, em qualquer instância, a gente aprender a conviver com uma dor sem entender o que ela significa, né, ouvintes? Então, se tem um sinal ali crônico que o seu pet está vivendo alguma doença, então, na primeira parte do programa, por exemplo, a doutora citou aqui um aspecto de estresse, que é o lamber a patinha excessivamente. Sim. Se tem alguma outra coisa de hábito, o comportamento do cachorro, até mesmo sinais cutâneos ou físicos, eu acho que é um alerta para a gente olhar. A sua dor de cabeça é um alerta. E hábitos e algum sinal do bichinho também é um alerta para a gente olhar com mais carinho para ele, né? E lembrar também que cada indivíduo é único, né, Paty? A gente tem uma cultura ocidental, que é onde estamos inseridos, e aí vamos, por exemplo, nós duas ao médico com dor de cabeça, e ao médico, muito provavelmente, a gente vai sair de lá com uma receita de dipirona as duas. E a gente não sabe se eu tô com dor de cabeça porque eu bati a minha cabeça e você tá com dor de cabeça porque se alimentou mal ou porque tá com uma preocupação, enfim. Então, os chineses falam muito isso. Nós somos ótimos em tratar galhos, que são sintomas. Agora, nas raízes, nós deixamos muito a desejar. Porque qual é o porquê? Ele manca. Ok. Ele tá tomando anti-inflamatório. Ok. Mas por que ele manca? Né? O que tá ali acontecendo naquele organismo que o sinal que ele tá passando é essa claudicação, esse mancar. Então, tudo isso é visto um a um animal, cada indivíduo sendo único. E não é normal ter dor, ter incômodo. Aqui a gente está acostumado com bebês e filhotes, né? Sim. Que é a minha área, mas sendo diagnosticados com problemas respiratórios, aí que é a vida de todo mundo, rinite, sinusite, bronquite. Nós aqui em São Paulo, né? Então... Como assim, gente? O organismo, ele tem que nascer limpo, ele é rígido, ele é saudável, né? Então, a gente tem como equilibrar. Qualquer doença é um desequilíbrio. O organismo está te mostrando isso. E aí, a gente faz uso do que a gente tem para voltar a esse equilíbrio. Sim. E eu vou aproveitar e já perguntar, nessa linha que você falou sobre olhar e observar quais são as raízes, como que funciona uma avaliação sua? Eu estou prestes a utilizar os serviços delas com os meus doguinhos, mas para os ouvintes conhecerem melhor. Então, se a gente, todo mundo aqui que tem um pet, já foi no consultório, já fez uma consulta clássica com o veterinário, mas aí tem duas coisas interessantes que são propostas por você. Ou pela Qualivets, aliás. Sim. Fazer essa avaliação do bichinho de forma integrativa, então com um olhar holístico, e se eu não me engano, está vinculado com a avaliação dentro do ambiente que ele vive. Por isso que você faz o atendimento domiciliar. Isso. Então, como funciona a avaliação e qual é o valor da avaliação do ambiente também para a qualidade de vida do bichinho? Sim, então, Paty, realmente a gente conversou bastante essa semana sobre isso, né? Na primeira avaliação, primeiro contato que você faz conosco, a gente busca ir na tua casa. Então, porque eu vou conseguir ver coisinhas que vão te ajudar muito na tua rotina com o teu pet. A altura do comedouro, se tá adequada ou não, o teu piso é escorregadio ou não, ele tá subindo no sofá, tá forçando essa coluna, ele sobe na tua cama, o que ele usa para subir? Dá pra gente colocar alguma coisa ali? Então, tudo isso são possibilidades que a gente tem dentro do domicílio, que na clínica eu fico ali de mãos atadas sem saber essas informações. Sim.
Fora isso, a gente vai saber a ficha de anamnese, ela é preenchida, que é a historinha clínica do animal, com o tutor. E aí eu preciso que você, o tutor, sente comigo 1h30, 2, e a gente papeie sobre os seus animais ali, sobre tudo, o que come, mas participa da pizza, não participa, como que é, faz atividade física. São peculiaridades de cada animal que você vai me contar. Então, dessas conversas saem informações muito importantes que a gente aborda também na medicina chinesa. Fora isso, a gente vai fazer outros tipos de diagnóstico que não são parte dos exames convencionais que nós estamos acostumados. Por exemplo, observação da língua, dos olhos, a pelagem, essa pelagem está brilhante, não está brilhante. Como está a deambulação desse animal, que é a forma que ele caminha. Então, tudo isso a gente vai perceber. E 1000 anotações, né? Posteriormente a isso, a gente cria um grupo de WhatsApp, que acho que todo mundo hoje é conectado a essa ferramenta, né? Todo mundo. Então, a gente cria um grupo de WhatsApp para que a gente possa centralizar as informações daquele bichinho. Então, todos os nossos pacientes, eles têm um grupo de WhatsApp com atendimento 24 horas. Porque as coisas não costumam acontecer em horário comercial. Não. Então, é na madrugada que ele passa mal, é na madrugada que você tem dúvida do que fazer, como proceder diante de tal situação, né? Então, nesse grupo, a gente envia um laudo e nesse laudo a gente vai nortear o tratamento para o tutor. Olha, a gente acredita que uma sessão de acupuntura por semana seja legal. Ou não, vamos intercalar acupuntura e físio. Ou não é nada disso, vamos mudar a dieta. Então, são diversas possibilidades de abordagem depois que a gente entende nesse primeiro contato, né? Com o pet e tutor. Tá. E para o tutor, quais são os cuidados? Porque você olha ali dentro da casa da pessoa, você consegue ver a forma com que ela cuida do animal, a forma com que ela está se relacionando e o que ela poderia melhorar do que ela faz, do que ela vive, para não interferir no bichinho. Ou seja, estou falando de hábitos aqui físicos, mas também de comportamentos. Eu achei muito interessante na primeira parte do programa que você colocou isso, né? Sim. Sobre os nossos pets, eu falo bichinho porque eles são fofos demais. Sobre os nossos animaizinhos, eles estarem gerenciando, administrando e vivenciando coisas que não cabiam a eles, que não cabem a eles. E eles têm, eu acho que um amor, é tão fofo a forma com que eles se vinculam conosco, que ele não sabe o que é, mas ele tá lá. E ele absorve aquilo e ele vive aquilo. E ele quer te proteger, né? Justamente. Todos os pets, sem exceção, a gente tem inúmeros casos aí, né? Mas eles querem nos proteger. Dentro das casas, eu posso citar o mais comum que a gente vê, né? Cada casa com as suas características. Mas pisos lisos são uma questão. Então, nossa, terrível. Eu sou a monstra do piso liso, gente. Porque eu entro nas casas e falo, você não consegue pôr uma passadeira, um EVA, uma passadeira emborrachada? É isso que eu ia falar. Qual é a solução, né? Porque o piso, eu sei, minha gente. A gente não vai conseguir trocar. Não vai. Então, algumas pessoas estão passando por essa reforma, estão ouvindo a gente, está naquele ponto de eu preciso escolher um piso. Tenta escolher um que o teu animal escorregue menos, para ele ter maior estabilidade na coluna, não ter dor. Porque imagina você andar de meia sempre, sem estabilidade, aquele escorrega. É o que acontece com os pets. E aí vai chegar uma hora que dói tudo, né? As escadas são uma questão também. Mas é tão bonitinho, ele sobe e desce a escada 200 vezes. Não, coloca um portãozinho. As pessoas dizem assim, o quarto fica em cima, normalmente, né? Na disposição das casas. Põe o portãozinho ali, ele vai subir somente uma vez. No momento de dormir, vai descer somente uma vez. No momento que acorda, você já consegue minimizar esse desafio para a coluna dele, né? Ar-condicionado, gente. Não existe ar-condicionado em habitat natural de pets. Então, os pets ficam lá naquele frio terrível ou também naquele calor terrível quando os tutores decidem aquecer os ambientes. Então, manter o teu pet ali em temperatura ambiente. Eles são protegidos já de maneira adequada pelo pelo. Colocar uma roupinha, tá tudo bem. Cuidado com a roupinha também, né? Às vezes é aquela roupinha que o bicho não consegue se mexer. Oh, Deus. Tem mangas, aí ele parece um robozinho andando. Não, tenta que seja uma capinha, alguma coisa um pouco mais confortável para ele também. A gente vê aí no mercado cosmético de estética de pets um a mais, na minha opinião, né? Que são as unhas postiças, são os esmaltes. Sério? São os perfumes são muito convencionais, inclusive nos banhitosos. Mas, gente, o pet, você cheirar uma fragrância diferente pro pet é completamente desafiador. Ele perdeu a identidade. Sim. Então, eles detestam. Então, não passe, né? Tente levar pro banho e falar, não,
não coloca, né? Não quero. A gente vê os mais peludinhos, os shih tzus, os malteses, que, com aquelas xuxinhas que estica todo o olhinho fica todo esbugalhado, assim, porque tá puxando. Imagina quando você faz aquela xuxinha, sabe? Sim. As meninas me entendem bem, né? Aquele pesadelo do balé na infância. Nossa, meu pai amado chorava. Exatamente. Então, vejam se o seu pet tá confortável, né? Acho que conforto. O André tá rindo aqui porque ele tem o pet e ele tem alguém que põe a xuxinha no pet. O André, ouvintes, vocês que escutam aqui, veem o trabalho dele, ele é um moço parrudo, assim, né? Sorridente. Ele tem um cachorrinho de uns 10 centímetros, assim, ó. É um Yorkshire, ele é todo peludinho, pois é. E aí as xuxinhas, às vezes o bichinho tá lá com os olhinhos saindo do rostinho, né? Então, o conforto, acho que é o principal. Os idosos normalmente vêm de uma geração onde o meu pai sempre falou, vocês que arrumam doença para os pets. Na minha época, eles comiam fubá com pescoço de frango e estavam tão bem, né? Agora não é mais assim, gente. Aquele cachorro raiz que existia, assim como as crianças, hoje eles são Nutella. não existem mais, né? Então, às vezes você pode levar teu animal a uma internação porque comeu um pedacinho de um alimento inadequado. Sim, então, não faça esse compartilhamento com eles porque eles não têm mais essa resistência. Sim. Não inventa moda porque vai sair caro, sabe? E agora na parte de emoções, assim, tudo que você for adequar para o animal, que dependa do comportamento humano, sempre é importante dividir com todos que convivem na mesma casa. Sim, né? Com certeza. Como crianças, nisso todo mundo tem que estar alinhado em relação a tudo que você decidiu pro teu pet, né? Sim. E a gente tem algumas coisas, os bichos, como você falou, eles são super fofinhos. Você tá triste? Olha que delícia ver uma sessão da tarde chorando atracado no seu pet. Uma delícia, né? Mas não, porque eles estão pegando toda essa nossa emoção e eles não têm que participar disso. Do mesmo jeito que uma criança fica traumatizada com gritos, com briga, eles também. Então, quanto menos eles participarem desse nível de emoções, melhor. Quantos casais hoje, eu diria aí muito mais de 50% das casas que eu entro, que dizem, nós não dormimos bem juntos porque o pet dorme no meio. E você tem um prejuízo da relação do casal, porque o pet tá ali. E olha que barra que ele vai enfrentar. Esse casal provavelmente vai se separar e a culpa foi do pet. Então. Pô, tadinho, né? Põe uma caminha ali do lado. Quem vai ficar com ele? Ele vai perder os dois. Então, é um espaço que a gente abre e mais pra frente a gente vai ver o quanto foi prejudicial. Então, ele tem a caminha dele do seu lado, não tem problema que seja no seu quarto, se for do seu desejo. Mas em cima da cama, muitas vezes você vai tirar o espaço ali de um filho, do marido, né? De um humano que deveria estar ocupando aquele espaço. Justamente. Então, essas questões tem que tomar muito cuidado. Agora, os casais se separam com maior facilidade também. O pet fica no meio dessa enrascada toda. E às vezes a pessoa decide que vai visitá-lo a cada 3 meses, 4 meses. Existem alguns estudos falando sobre luto de pet que o melhor é que o tutor suma uma vez só do que várias. Então ele acaba sofrendo com essa interação mínima, né? Então, se não for para fazer de fato uma guarda compartilhada que ele seja beneficiado, que vocês optem por quem vai ficar com ele da maneira mais adequada. De preferência, qual é o ambiente dele. Perfeito. É quem vai ficar na casa que ele morava. Então, talvez essa seja a melhor pessoa para ficar com aquele pet. E não aquela briga de egos. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, né? Perfeito, não perfeito. O programa está chegando ao fim. Ai, gente, passa muito rápido. Não, e você vai falando com esse sorriso, os olhinhos brilham, ouvintes. Eu quero perguntar mais e mais, porque tem muita coisa boa. Então eu vou deixar aberto aqui o convite já para seguir em outras pautas que você trouxe hoje sobre a eutanásia. Mas tem tantas outras importantes. Ontem mesmo à noite, quinta-feira à noite, toda quinta-feira à noite a doutora Juliana faz com a Qualivetes uma live no Instagram deles e traz assuntos super importantes e super interessantes também. Essa quinta, por exemplo, eles estavam falando sobre a forma com que a gente cuida do nosso animalzinho quando ele vem a falecer. Então, quando você vai procurar um cemitério, se tem um velório, se vai enterrar, se vai cremar, comparando isso até com serviços de prefeitura, que tem ali uma curiosidade que é super importante, que eu não vou falar agora, mas convido vocês para assistir a live que foi nessa quinta-feira, que foi maravilhosa. Agradeço muito ao seu carinho, por estar conosco aqui mais uma vez. Agradeço pelo seu trabalho também, que é de importância com certeza no meio veterinário. Sim, nosso. Eu espero
Obrigada. Eu espero que cada vez mais as pessoas possam entender e vivenciar essa realidade que já é de vocês. E espero você pro próximo programa aqui com a gente no Portal da Cura. Perfeito, tá aceito já. Obrigada, Maravilha. gente. Boa tarde, um ótimo restinho de final de semana para todo mundo. Aproveitem o restinho do sábado e do domingo, né? Show de bola. Obrigada, aproveitem. gente. Beijo, beijo, beijo. Até sábado que vem de novo no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic, das 5 às 6 da tarde. Beijos, até lá.